Fala galera do canal Tranquilo, que é o Alisson Pavilac, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez vou te mostrar como que você pode criar um convite de casamento no Canva profissional, de uma maneira bem simples, que fica legal. Você pode fazer tanto no papel craft, como você está vendo na tela agora, fica muito bonito. Também no reciclato e também no papel cartão. São três opções legais, eu vou te mostrar no decorrer do vídeo como que faz tudo isso. E bora vir então aqui para a tela do meu computador, no canva.com. E lembrando sempre que tem também os cursos de Canva disponíveis aqui embaixo, primeiro link na descrição. Caso você queira fazer um curso completão, dominar esse que é uma das formas mais dinâmicas, rápidas, fáceis e até mesmo que você que não é um designer profissional conseguirá criar layouts incríveis tanto para impressão quanto para web. Por exemplo, para criar post para rede social, tem curso aqui mostrando como que faz tudo isso no Canva. Então confere aqui embaixo e te espero lá também. Opa galera, então vindo aqui no meu computador, canva.com, vamos começar a nossa criação. Então vindo em criar um novo design e no tamanho personalizado. Aqui eu considero o tamanho mais legal de se criar, que dá um tamanho bom, não fica muito grande e muito pequeno, é o A5. E qual que é o tamanho dele? Se liga só jogar no Google você já encontra. Em milímetros é esse daqui, 148. Vamos alterar então a unidade de pixels para milímetros, 148 por 210. Então ele dá, for em centímetros, né, 14,8 centímetros por 21 centímetros. Ele é quase que a metade de uma folha A4 da tradicional folhona de papel sulfite. Então vamos criar nosso novo design. Aqui galera, eu vou fazer em cima a linha do tempo. Você pode pegar como regra, via de regra, todos os detalhes, informações que for passando, ou se você achar opcional colocar ou remover alguma coisa, também fique à vontade. Mas como que eu faço a linha do tempo lá em cima? Venho aqui em elementos e jogo linha, como procura. E aqui eu vou encontrar essa opção com duas bolinhas que ele vai ser a base de onde serão as datas iniciais. Então clico, arrasto lá para cima. Posso diminuir o tamanho também, se vindo aqui em estilo de linha, em espessura da linha, eu vou diminuir um pouquinho. Deixar ali em 3 vai ficar maneiro. E agora eu vou deixar encurtar um pouco esse espaço também, para que caibam mais datas. Quais serão as datas? Por exemplo, o ano que ele ou ela nasceu, o ano que eles começaram a namorar e depois que eles noivaram, depois que casaram. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Então como que a gente faz para colocar os outros? Duplica. Então você pode vir aqui na barra de propriedades, em duplicar, ou pressiona Alt, clica e arrasta para o lado. Ó. E para você saber exatamente o posicionamento das bolinhas secundárias aqui, para elas se ligarem e ficarem bem unidas, aumenta o zoom na barra de status aqui na parte de baixo. E com as setas do seu teclado, ó, clica sobre o elemento que você quer reposicionar e com as setas do seu teclado você vai lá e faz o posicionamento final. Maneiro? Então vai fazendo novamente, ó, mais uma vez. Duplica da forma que você achar melhor, ou aqui, ou pressionando o Alt e arrastando para o lado. Ficou bom. E agora 4, no último eu gosto de colocar uma bolinha preenchida, que é o ano que acontecerá o casamento. Então como que se pode fazer? Você pode duplicar aqui novamente, tranquilo. Colocando o mesmo intervalo entre elas, show de bola. E nesse último você vai e preenche. Pode colocar esse daqui, ou vir aqui, ó, por exemplo, colocar em círculo. Digitar aqui no painel de elementos e buscar um círculo que você possa alterar a cor. Então clicando sobre ele já vai adicionar aqui na nossa área de documento. Vem aqui e preenche, ó, com a cor preta, diminui, deixa ele bem pequenininho e só posiciona ele lá em cima para ser como se estivesse no ano agora, o que está acontecendo agora. Maneiro? E aqui em cima você vai colocar o ano, ó, por exemplo, que ele nasceu. Se ele nasceu antes, você coloca aqui 1900 e tá, ou 2000 e tananã. Agora 2000 já, quem nasceu em 2000 já tem 22 anos, né? E eu que sou mais velhão já nasci em 1900. Então você pode vir aqui em texto, vir aqui em adicionar um subtítulo ou inserir um título, enfim, porque depois você pode modificar a fonte. Colocando aqui, por exemplo, o subtítulo, eu vou colocar agora os anos na parte de cima. Então eu vou digitar aqui, ó, por exemplo, ele nasceu em 93. Então clicando sobre o ano, você pode aumentar, diminuir, deixa pequenininho. Qual que é o tamanho mínimo? Deixa o mínimo em 8. Então você pode deixar aqui em 8. Ou até maior, um pouquinho a 9, acho que vai ficar interessante já. E coloca centralizado com a bolinha de baixo. Então você vai fazer a mesma coisa nas outras, ó. E você veja que sempre eu estou utilizando as setinhas do teclado para fazer aquele posicionamento mais refinado. Ah, e aqui a outra coisa que eu esqueci de mencionar, você pode deixar uma linha contínua
Ou você pode vir aqui em estilo de linha e deixar tracejado também, se você desejar, ó. Então, selecionando aqui, eu vou deixar tracejado. Acho que vai ficar mais interessante. E aqui eu estou utilizando a fonte Monte Bold, se quiser utilizar as mesmas fontes que eu estou usando aqui no exemplo. Acho que até maiorzinho, ó, em 10 vai ficar bom o tamanho. Agora, se quiser, por exemplo, procurar Monte Bold, só vem aqui nas fontes e digita, ó, Monte Bold, que você vai encontrar essas opções. Pode ser até a Monte Serrat, se você desejar. Ó. Acho que vou utilizar a Monte Serrat Bold. Show! E agora eu vou clicar nesse texto, duplico ele, arrasto e levo para cima da outra bolinha. E agora eu vou colocar aqui, por exemplo, o ano que ela nasceu. Vou colocar aqui, por exemplo, 96. Agora eu duplico e vou fazendo os outros anos da mesma forma. Vamos lá, reposiciono aqui no cantinho. Dou 2 cliques e coloco aqui, ó, por exemplo, eles se conheceram, começaram a namorar, por exemplo, em 2012. Noivaram no ano tal e vão se casar, por exemplo, aqui obviamente se coloca o ano do casamento. E aqui embaixo você coloca a descrição do que está acontecendo para a galera entender, né? Então você pode colocar um outro subtítulo aqui. Aqui eu acho que é até legal colocar uma fonte manuscrita. Uma das fontes que eu mais curto é a Daydream. Então você pode vir aqui e digitar, ó, Daydream. Eu acho que é junto, né? É, exatamente, é junto. Então você pode colocar ele e coloca aqui, ó, por exemplo, ele nasceu. E aqui você vai colocar um tamanho maior, porque essa fonte manuscrita vai ficar meio estranho, muito pequenininha. Vamos ver um tamanho que fique bom e não interfira nas outras partes ali, né? Vamos ver, acho que nessa tá bom, um 14. Daí no segundo, você pode duplicar também, ó. Clica pressionando o Alt, clica, arrasta para o lado. Tô pressionando o Shift, inclusive, para levar no mesmo alinhamento. Dou 2 cliques e coloco agora, ela nasceu. Daí aqui na parte que começaram a namorar, você pode colocar, ou por exemplo assim, ó, como eu coloquei no meu, Deus uniu nossos caminhos. E os nossos caminhos embaixo por causa do Enter, que eu dou uma quebradinha de linha para ele não ficar muito comprido e não atrapalhar o restante das informações. E agora você pode vir aqui em espaçamento e o espaçamento entre linhas diminuir. Ó, deixa eu aumentar aqui a porcentagem do zoom para você ver exatamente o que está acontecendo. Lá na barra de propriedade, espaçamento entre linhas, diminuindo, deixando ele mais próximo um do outro. Maneiro? Então, ó, esse daqui novamente, pode duplicar ou pressionando o Alt, clica, arrasta e pressionando o Shift, você vai ter o mesmo alinhamento. Dá 2 cliques, eu vou colocar aqui, ó, noivamos, centralizadinho com a bolinha. E aqui, novamente, você duplica e aqui pode colocar, por exemplo, os 3 pontinhos, que o que acontecerá logo na sequência. Maneiro? Então, lá em cima você veja que bonito, a gente já tem criado uma linha do tempo do que aconteceu, como que foi a história do casal. Aqui embaixo eu coloquei uma pergunta, eu achei que ficou bem interessante e divertido também. Aqui eu utilizei uma outra fonte, ela é serifada, mas bem moderna, que é a Garbata. Então você pode colocar um novo título aqui também, veja que muito texto a gente vai colocando. E o que eu coloquei aqui foi o seguinte, conhece o famoso ditado? 2 pontinhos. Daí embaixo eu coloco ele mais negrito. Então eu vou diminuir o tamanho, colocar aqui em cima, acho que pode até aumentar, que ela está muito pequena. Então como que eu posso aumentar proporcionalmente para todos os lados? Pressiono o Alt, se liga, e aumento. E aqui eu vou colocar a fonte que eu mencionei, que é a Garbata. Ó, ela tem uma família de fontes interessantes para a gente utilizar. Pode ser a normal e depois a gente utiliza a Black no lugar da frase que a gente quer maior ênfase. Então colocando aqui, olha que maneiro e bonito, clássico que fica. Na fonte de baixo, a gente pode vir aqui, até diminuir e deixar aqui, ó, 11.4, que acho que vai ficar mais interessante. Na fonte de baixo você pode até duplicar a camada para ter a mesma garbata aqui, só que eu vou colocar uma garbata black agora. E num tamanho maior. Então a frase, ó, o famoso ditado é só acredito vendo, tem um ponto de interrogação. Agora eu posso aumentar o tamanho desse texto para colocar aqui na parte de baixo, para dar um destaque legal, deixar centralizado com a página. Veja quando você arrasta e ele aparece essa linha central, você pode soltar que está centralizadinho. Ah, inclusive todos esses elementos, ó, clica, arrasta para selecionar todos eles, para a gente encontrar o alinhamento perfeito também na nossa página. Só arrastar um pouquinho mais para baixo, agora tá show.
Então, ó, conhece o famoso ditado, só acredito vendo? Então, você terá essa oportunidade de colocar aqui embaixo. Pode pegar a mesma formatação, o mesmo tamanho dessa outra fonte aqui de cima. Então, seleciona ela, duplica, clica, arrasta para baixo para colocar a continuidade do texto. Ó, o Ctrl A você pode selecionar todo o texto quando você já está digitando e daí digitar o outro. Esse daqui para aqueles casamentos que demoram a acontecer, né? Então, ó, você terá essa oportunidade. E aqui a gente vai ambientando depois com os emojis, alguns desenhinhos ilustrados, vai ficar bem maneiro. Mas vamos nos concentrar primeiramente nos textos. Logo aqui embaixo você já pode colocar o nome dos noivos. Então você coloca uma fonte manuscrito que vai ficar mais maneiro. Aqui eu utilizei foi a Amsterdam 2. Então posso clicar aqui, inserir um título, subtítulo, enfim. Vou colocar, por exemplo, pode colocar primeiro o nome do noivo ou da noiva, enfim. Como ficar melhor a formatação, vou colocar aqui João e Maria, mas obviamente você vai colocar o nome dos noivos, né? Então, como que era o nome da fonte? Clica lá na fonte, é Amsterdam. Todas essas fontes já tem nativamente no Canva. Aqui, ó, tem a 1, 2, 3, eu utilizei a 2, que eu achei que ficou bem bonito. Mas se quiser utilizar as outras também, vai lá. Inclusive tem algumas letras que ficam melhores em umas fontes, outras em outras. Isso daqui você pode fazer um teste com os nomes dos noivos em questão. Só vou diminuir aqui a parte lateral de onde que vai aparecer o nome do noivo. Claro, se diminuir muito vai começar a cair as letras para outra linha, não é interessante. Agora sim vem e aumento, deixo grandão. Eu posso colocar aqui um E no meio e Maria logo na sequência. Então posso até selecionar aqui, ó, o mesmo. Se eu colocar um E, deixa eu ver se vai ficar muito grande. Qualquer coisa eu faço numa outra fonte. Agora eu posso aumentar o espaço, né? Eu acho que vai ficar muito grande. Esse E pode ser menor. Então só vou colocar aqui, ó, João, uns espaços, Maria. E aumentar o espaçamento da fonte para que caiba na mesma linha. Para que nesse meio aqui com os espaços eu coloque um E e tipo as alianças e tal, vai ficar bem interessante. Aumentar agora o tamanho do texto, que fique bom. Clico para fora, agora eu só clico e reposiciono ele. Não coloca muito no cantinho que vai ficar estranho. E se você for imprimir pode até dar problema lá na frente. Então aqui, ó, vai ficar com o mesmo espaçamento de um lado e do outro. Show? Agora com essa mesma fonte, seleciona aqui, duplica o texto, só para colocar o E. Então pressiona Shift e aperta aí no 7. No meu teclado é o 7, que vai ter esse Ezinho aqui, ó. Mas dá uma olhada no seu, o qual tecla corresponde. Diminui o espaçamento de onde que vai aparecer o texto. E agora eu vou colocar aqui centralizado, só que menorzinho, porque não precisa ter tamanho tão grande, né? E aqui também a gente vai trabalhar um pouquinho com formas, um coraçãozinho, umas alianças logo na sequência. Fique ligado. Aqui na parte de baixo que a gente faz literalmente o convite, então tipo, com a bênção de Deus, dos nossos pais, convidamos você a celebrar nossa tão esperada união. Então você pode pegar essa fonte aqui de cima, a garbata, para não colocar muitas fontes diferentes que vai ficar estranho, a gente já utilizou várias até, então vamos manter essas aqui para as informações complementares do convite. Selecionando ela, duplica lá em cima na barra de propriedades, clica, arrasta para baixo. E vou colocar esse texto que eu acabei de mencionar para você. Então digitando aqui, vírgula, ó, vou dar uma quebra de linha para que caiba na parte de baixo também. Você pode deixar com essa fonte, a garbata simples ou a black. Vou colocar na black, digitar aqui, ó, garbata black, para dar bastante intensidade e ênfase aqui, que é a parte do convite realmente, né? Então, e centralizado. Eu vou deixar um espaço aqui embaixo para colocar também uma ilustraçãozinha e tal, para ficar bem bonitinho e dar maior destaque aqui para os nomes dos noivos. E aqui embaixo você coloca as informações relevantes, como por exemplo, onde, quando, horário, o traje e a confirmação de presença. Então como que a gente vai fazer? Utilizando as mesmas fontes. Se liga, eu pode pegar essa fonte aqui em negrito, duplicar, arrastar, colocar aqui no cantinho. Quer ver? Inclusive muda aqui, ó, vou dar um Ctrl A para selecionar todo o texto, colocar aqui, ó, por exemplo, onde será? Você pode colocar um onde e um ponto de interrogação, só que coloca já aqui no alinhamento para a esquerda, então vai dando os cliques até que ele fique alinhado para a esquerda esse texto, que vai ficar mais fácil de você ir escrevendo os próximos. Coloca aqui o alinhamento de onde terminou as suas fontes, e aqui do lado você coloca o endereço completo de onde será. Com um espaçamento também aqui entre esse outro texto de cima. Você pode pegar, por exemplo, essa outra fonte que não está na garbata black, duplica ela, clica, arrasta para baixo e coloca aqui, ó.
também no alinhamento à esquerda. Então, ó, aqui você digita o endereço completo do evento. Se ficou muito pequeno o espaço, você pode pegar aqui e diminuir um pouco, lembrando sempre que o tamanho mínimo é 8, então não coloque menor que isso, senão não vai ficar legível aí no seu convite. Quanto ali trabalhar entre 10 e 9 é uma boa opção. Colocar aqui então as perguntas maiorzinhas e o complemento um pouquinho menor, em 10. E agora pode colocar o restante, por exemplo, quando. Então você pode selecionar esses dois elementos, clica no primeiro, pressiona Shift, aquela tecla com aquela setinha para cima, e clica do lado aqui para selecionar os dois e duplica, arrasta para baixo e coloca o restante das informações, dando 2 cliques aqui, ó, por exemplo, para selecionar tudo. Quando que será? Aqui, obviamente, eu vou fazer uma data fictícia. Você pode colocar aqui, ó, dia 8 de junho de 2023, por exemplo. Seleciona novamente, ó, pressionando Shift, os dois, duplica. Opa, pera lá, cliquei no cadeadozinho. Agora sim, ó, duplicando, arrastando para baixo. Veja que vai ficar o mesmo intervalo aqui entre uma fonte e outra, de espaçamento. Horários, pode colocar aqui embaixo. Seleciona, duplica, a mesma coisa, para colocar as outras informações relevantes. Aqui eu vou colocar 4 informações relevantes, mas se tiver mais, coloca lá também. Vou colocar, por exemplo, traje, que é algo importante, né? A galera tem dúvida. E aqui embaixo, algo muito importante também, para você confirmar, né, a presença. Então você pode pegar essa fonte aqui também, a garbata comum, duplica ela, arrasta para baixo e vem aqui e coloca uma frase optando para a pessoa confirmar a presença até a data tal, através do meio de comunicação tal. Normalmente coloca aqui uma data e o WhatsApp. Então pode colocar dessa forma, se liga. Finalmente resolvemos nos casar, então confirme sua presença até o dia tal, através do número do WhatsApp tal, antes que um de nós se arrependa e desista. Então pode fazer algo dessa forma ou parecido com isso que vai ficar interessante. Só tô vendo o melhor momento de quebrar as linhas ali, então acho que eu vou deixar dessa forma. Aqui se coloca o dia, né, até o dia limite, porque o casamento é muito preparativo, é muita coisa para decidir, então tem que colocar uma data até com folga para você resolver tudo certinho ali, para que dê tudo certo, né? E aqui coloca, por exemplo, o número do WhatsApp, onde a pessoa deverá confirmar a presença, que obviamente vou colocar um número fictício. E aqui coloca as informações mais importantes em negrito. Por exemplo, seleciona só o confirme nossa presença, coloca o negrito falso aqui, ó. Aqui a data também, para onde deverá, até quando deverá confirmar. O número do WhatsApp aqui também, por exemplo, onde a pessoa deverá entrar em contato. Enfim, e com isso você já pode até selecionar aqui, aumentar um pouquinho para deixar em destaque e arrasta para baixo. Colocar talvez até com o mesmo intervalo que colocamos aqui em cima, coloca aqui embaixo, ó. Muita gente, na verdade mais de 90% da galera que assiste os conteúdos aqui do canal ainda não são inscritos. Pô, por quê? Então se inscreve aí, se você curte, se tá acompanhando esse vídeo porque você curte Canva, quer mais dicas, então se inscreve, fortalece nosso time, nossa equipe, a gente vai crescendo aqui no YouTube trazendo mais conteúdos para vocês. Se inscreve, deixa o like e também se inscreva nos nossos cursos completões caso você queira desenvolver ainda mais todos esses conhecimentos. O link está aqui embaixo na descrição. Agora voltando o zoom, veja que legal, bem distribuído que tá as nossas informações. Eu até vou selecionar, ó, clica, arrasta e seleciona todos os textos aqui de baixo para eu colocar mais ou menos no mesmo intervalo aqui dos textos de cima. Com a setinha do teclado eu vou organizando para baixo. Veja que ele está bem alinhado centralmente também, tanto de um lado quanto do outro, tá com o mesmo intervalo. Aqui eu vou selecionar para baixar o nome dos noivos. Que essas informações também, ó, clicando, arrastando, selecionando todas elas que vêm um pouco mais para baixo, para que aqui e aqui tenham o mesmo intervalo. Aqui eu tô vendo no olhômetro. E aqui, galera, se liga, então você pode deixar dessa forma bem simples assim, ou adicionar algumas ilustrações que vai ficar ainda mais divertido e bonito o seu convite. Então você pode vir aqui no painel de elementos e ir adicionando dessa forma. Por exemplo, aqui, só acredito vendo, você pode colocar, por exemplo, uns emojis assim de espantado, de assustado. Então, por exemplo, coloca aqui, ó, emoticon, o emoji assustado. Mas vindo aqui em figuras, já quem está fazendo tudo clean com as fontes pretas, dependendo do papel, como eu mostrei lá no início do vídeo, pode ficar interessante.
a forma como você vai imprimir, então coloca também esses emojis vazados, tudo em preto e branco, vai ficar ainda mais legal. E não assim coloridos. Eu acho que vai ficar mais interessante dessa forma. Vamos ver. Arrastando para baixo até encontrar aqui uma opção interessante. Pode ser que seja assim, ó, mais ou menos, só que com fundo vazado, né? Porque você possa alterar a cor. Tipo assim, ó, redondinho. Até se eu clicar sobre eles e vir aqui em ver tudo, pode ser que eu encontre essa opção. Ó, tipo assim, ó. Esses daqui bem interessantes e próprios pra gente utilizar. Então esse daqui eu adicionei, obviamente, não faz sentido nenhum, só para ver outros emojis parecidos. Então eu vou deletar ele e eu encontrei essas outras duas opções que eu vou utilizar. Então você pode clicar sobre ela, que já vai estar inserido no nosso documento. Show, diminui, deixa pequenininho. Vou aumentar o zoom aqui para você ver exatamente onde a gente vai aplicar. Pode ser aqui em cima, ó. Rotaciona ele também para ficar legal. Pode colocar dos dois, ó. Esse daqui também. O vazado e o não vazado, né? Eita, que agora ficou ruim de selecionar. Agora selecionando, diminuindo ele. Pode deixar um maiorzinho, outro menor, que vai ficar legal. Deixa aqui na parte de baixo. Pode duplicar e colocar lá do outro lado também. Por exemplo, ó, selecionando os dois, pressionando o Shift. Vem aqui em duplicar. Arrasta para o outro lado. Agora esse aqui eu vou deixar menorzinho na parte de cima. Só que com a rotação pro lado de cá. E esse aqui um pouco maior na parte de baixo. Ó que legal. Já dá outra cara ali pro texto inicial. Deixar mais próximo aqui um texto do outro. Show. Aqui também é algo que a gente pode destacar bastante. Então você pode, por exemplo, começar buscando por alianças. Dá um Enter. Aqui em filtro de figuras mesmo. Ó, aqui, ó, várias opções maneiras, bem bonitas, ilustradas, ó. Tipo essa daqui, ó, show de bola. Bem bonita. Eu vou colocar ela. Clicar, adicionar. Colocar aqui na cor preta também, com fundo branco, perfeito. Aqui, ó, na verdade, ó, quando acontecer isso, galera, devia uma forma, fonte, enfim, qualquer coisa, qualquer elemento lá por debaixo do outro, se eu não conseguir selecionar. Por exemplo, ó, cliquei aqui e selecionou João e Maria, né? Mas eu quero selecionar a aliança, então você clica novamente pressionando o Ctrl, que daí vai selecionar o elemento que está lá por debaixo. Arrasta aqui para o lado para você poder trabalhar. Essa aliança aqui com um efeitozinho e tal do coração é da mulher, né? Então como o nome está aqui para o outro lado, então você vem aqui em inverter horizontalmente e agora sim. Você pode colocar aqui ó, em cima do E, por exemplo, vai ficar legal. Coloca uma leve rotação. Ó, de novo não estou conseguindo selecionar, então pressiono Ctrl e clico para selecionar a aliança. Posso colocar aqui do ladinho. Posso colocar uns corações aqui também. Então, vamos lá. Em elementos, colocar aqui, ó, corações. Aí você coloca o qual você preferir. Tem muitas opções maneiras. Ó, eu curti esse daqui. Então, só vou colocar ele em outra cor. Selecionando aqui mais cores. E alterar para o preto. Deixar ele pequenininho. Rotaciono ele. Posso colocar ao lado das alianças. Ó, vai ficar legal. Duplico. Coloco outro aqui em cima. Enfim, você pode ir enfeitando com essas informações, com essas ilustrações. Olha que legal, que bonitinho que fica ao invés de colocar só os textos. Aqui embaixo você pode colocar mais coisa interessante, como por exemplo aqui ó, flecha, coração. Aqui em figuras também, ó, quantas opções bonitas para você utilizar. Também vou buscar por essas vazadas que a gente possa alterar as cores e deixando apenas no preto e branco. Ah, no começo já essa daqui é interessante, ou essa love aqui também legal. Colocar essa daqui que eu achei que ficou bonita e vai ilustrar legal a nossa arte. Ó que massa. Deixar ela centralizadinha com o nosso documento aqui também. Show. Agora você pode selecionar, clica e arrasta para selecionar tudo, ó. Só deixa bem centralizado aqui. Ficou com um intervalo legal, destacou. Aqui do lado, para que não fique só informação, você pode colocar, tipo, por exemplo, uma cartinha em coração, que é o convite, né? Ilustrando o convite. Ó, tem várias opções legais, mas também eu quero uma vazada. Ó, essa aqui perfeita. Essa daqui também, ó, abrindo o convite. Acho que vou colocar essa daqui. Ó, só diminuindo, arrasta pro lado, para ele dar uma leve inclinada, coloca aqui no cantinho, ilustra o convite que a pessoa tá recebendo e lendo, vendo as informações. Ou se a informação do local ficar por cima, você pode diminuir um pouquinho e colocar aqui embaixo, só com uma ilustração. E galera, ó, se você for optar por colocar numa folha igual aquela que eu mostrei no início do vídeo, por exemplo,
Daí basta deixar dessa forma aqui, você vem em compartilhar, baixar, pode escolher aqui PNG ou PDF padrão ou ideal para impressão, enfim, tanto faz, qualquer um deles fica bom, e manda dessa forma para a gráfica que ele vai não ficar com esse fundo branco, ele vai ficar com o fundo que o papel realmente for. Se ele for aquele reciclado ou for aquele papel pardo, enfim, com a forma que for o papel, vai ficar impresso toda essa parte preta aqui por cima dele. Vai ficar muito bonito e não vai ficar esse fundo branco. Mas se você for imprimir em algo branco já, então você pode colocar algumas corzinhas aqui no fundo, que eu acho que pode ficar interessante e não tão extravagante. Como por exemplo, vem aqui em elementos, digita ó, watercolor, que você vai encontrar algumas opções bem legais. Como por exemplo, ó, curtir esse daqui, se clica sobre ele vai estar adicionado, vem em posição, envia para trás de tudo e veja que bonito que ficou ali embaixo dos nomes dos noivos. Mas Alisson, não curti esse daqui, vou buscar outras opções, pode deletar, vem aqui ó, curtir esse daqui então. Ó que massa, ficou bonito mesmo, vem aqui em posição, enviar para trás de tudo e ele dá um destaque legal para o centro e chama a atenção ali no nome dos noivos. Essa aliança você pode deixar ela em branco assim mesmo, mas se quiser deixar ela vazada, ó, pressionar Ctrl para selecionar essa aliança, aí você vem aqui em mais cores, pega o conta-gotas, vem aqui perto de onde está a cor por detrás, ó, ele vai ficar como se fosse vazado daí, pegando o mesmo estilo de todos os outros elementos. E veja que bonito que ficou. Também mais uma opção caso você queira fazer com o papel branco mesmo. Você pode colocar alguma corzinha no fundo para imprimir colorido. Também vem compartilhar, baixar e escolhe ali em fundo JPEG ou PDF para impressão. Maneiro? Salvou dessa forma, tá pronto para você enviar aí seus convites para os seus convidados. Curtiu nossa aula? Deixa o like aqui embaixo então, também escreve aqui nos comentários o que você gostaria de ver no decorrer aqui do ano de 2022 no nosso canal e aí pra frente, assim por diante. A gente pretende ficar muito tempo aqui, então se inscreve no canal e a gente vai trazer muita coisa maneira pra vocês no Canva, de uma maneira muito rápida e fácil de criar, como foi o caso desse convite de casamento. Para imprimir, você viu que é muito fácil, basta exportar ali em PNG, PDF e utilizar o papel da sua preferência. Eu fiz dessa forma no meu e eu curti muito, utilizei o Craft 180 de gramatura e ficou muito bom. Espero que tenha sido útil para você também. Muito obrigado e até a próxima.